Olá! Sabe aquela pergunta que, em algum momento, todo mundo se faz? Por que tanto sofrimento? Qual o nosso destino? Pois é, hoje vamos mergulhar juntos numa visão cósmica fascinante, baseada em textos fundamentais do Espiritismo, que oferece respostas bem surpreendentes sobre a vida, a dor e o futuro da humanidade. O nosso ponto de partida é essa questão que, olha, assombra a gente desde sempre. Por que o mundo é como é? Por que tanta dor, tanto caos, tanta desigualdade? É uma pergunta difícil. A perspectiva que vamos explorar hoje oferece uma resposta que, vamos dizer, é no mínimo instigante. Para a gente começar a desembolar essa resposta, os textos trazem uma analogia muito forte. Imaginar a Terra não como um lar definitivo, mas como um hospital, uma penitenciária, e ela é simultaneamente tudo isso. Essa citação de O Evangelho segundo o Espiritismo muda completamente as regras do jogo. Ela redefine o propósito do nosso planeta no cosmos. Para desvendar essa ideia, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que a Terra é vista como um mundo de sofrimento. Depois, vamos investigar suas origens espirituais. A partir daí, a gente explora o propósito da dor, a tal grande transição que estaríamos vivendo, a necessidade da reforma íntima e, por fim, uma visão do futuro que nos aguarda. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a Terra como um mundo de sofrimento. Por que essa classificação, parece tão dura? De acordo com essa doutrina, a Terra é um mundo de expiações e provas. Ok, vamos traduzir isso. Expiação significa reparar os erros de vidas passadas, e as provas são os desafios que nos fortalecem para o futuro. Basicamente, nosso planeta seria tipo uma grande escola ou, sei lá, um hospital espiritual, onde a gente está para aprender, evoluir e principalmente se curar. Certo, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Como a Terra se tornou esse mundo escola? A resposta está numa história cósmica fascinante, as origens espirituais do nosso planeta. A história, como é contada lá em A Caminho da Luz, é literalmente cósmica. Tudo começa com a formação do planeta, que é vista como um projeto espiritual liderado por Cristo e suas legiões. O grande ponto de virada, o plot twist, digamos assim, acontece com a chegada de milhões de espíritos rebeldes, exilados de um mundo mais avançado no sistema de Capela. Esses exilados, conhecidos como raças adâmicas, teriam sido os fundadores das grandes civilizações antigas. Eles trouxeram conhecimento imenso, mas também suas imperfeições, seus conflitos. E para guiar todo mundo, o próprio governador espiritual do planeta teria encarnado aqui para entregar uma mensagem de amor e um caminho claro para a evolução. E essa citação de A Caminho da Luz captura bem o drama desses exilados. Pensa só, seres angustiados e aflitos, degredados na face obscura do planeta terrestre. Segundo essa visão, a saudade e a amargura desses ilhos se tornou a raiz de muitos dos nossos conflitos. É como se fosse uma memória coletiva, sabe? De um paraíso que foi perdido. Isso tudo nos leva a uma questão da qual não dá para fugir. Se estamos aqui para aprender e evoluir, qual é exatamente o propósito da dor em todo esse processo? E aqui a gente chega numa distinção que é, crucial. Muitas vezes, a dor é vista como um castigo divino, uma punição. A visão espírita, por outro lado, a redefine como um processo educativo. Ou seja, a dor não seria uma penalidade aleatória, e sim uma ferramenta, uma consequência natural das nossas ações, projetada para nos ensinar algo valioso. O mecanismo que rege esse processo todo é a famosa lei de causa e efeito. E o ponto mais importante aqui, o que muda tudo, é que ela não se limita a uma única vida. As consequências das nossas ações podem se manifestar ao longo de várias reencarnações, o que, nesta visão, explicaria muitas das desigualdades e sofrimentos que parecem injustos à primeira vista. E essa citação de A Gênese resume a ideia de um jeito perfeito. A dor é o aguilhão, aquele estímulo, aquele empurrãozinho que nos joga para frente no caminho do progresso. É desconfortável? Sem a menor dúvida. Mas, nesta lógica, é o principal catalisador da nossa evolução espiritual. Mas aí vem a boa notícia, pelo menos segundo essa cosmologia. A gente não está destinado a viver num mundo de provas para sempre. Na verdade, estaríamos vivendo agora mesmo um momento-chave, a grande transição planetária. A ideia central aqui é que a Terra está num ponto de virada histórico, um divisor de águas. O longo período de expiações estaria chegando ao fim, e isso abriria caminho para uma nova era para toda a humanidade. Essa transição aconteceria em 3 fases. Primeiro, uma avaliação, um período de testes bem intensos para cada um de nós.
Depois, a separação, onde os espíritos que insistem no mal seriam transferidos para mundos mais primitivos, a clássica separação do joio e do trigo, né? E, finalmente, a regeneração, quando a Terra, purificada, se tornaria um mundo de paz e fraternidade. E para deixar tudo ainda mais palpável, digamos assim, algumas fontes, como as ligadas a Chico Xavier, chegam a sugerir uma data para a consolidação dessa transição, por volta do ano de 2057. Se isso for verdade, esse evento cósmico está bem no nosso horizonte, batendo na porta. Diante de um cenário tão grandioso, a questão que fica é: e a gente? Qual o nosso papel nisso tudo? A resposta, segundo os textos, é individual e passa pelo caminho da reforma íntima. A reforma íntima é, na essência, o trabalho de casa, o trabalho interior. É aquele esforço consciente e diário para se melhorar. Significa olhar para dentro, reconhecer o próprio egoísmo, o orgulho e trabalhar ativamente para transformar essas imperfeições em virtudes. E como isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, envolve analisar os próprios pensamentos, educar as emoções, largar aqueles padrões tóxicos. Uma parte que é fundamental é ver as pessoas difíceis na nossa vida não como adversários, mas como oportunidades de aprendizado, como espelhos que nos mostram onde a gente precisa melhorar. E o mais importante, entender que reforma é sobre se educar, não sobre se reprimir. Certo? E no final de toda essa jornada, para onde estamos indo? Vamos dar uma espiada no futuro que essa filosofia nos apresenta? O contraste entre o hoje e o amanhã é gritante. A Terra de hoje, como mundo de expiação, marcada pelo orgulho e pelo conflito, e a Terra do futuro, como mundo de regeneração, que seria um lugar onde a fraternidade e o amor finalmente reinam, um mundo onde a felicidade é a regra e o mal a exceção. Imagina só. E olha que interessante, existe uma profecia bem específica em A Caminho da Luz sobre o papel do continente americano nesse futuro. A América como um todo estaria destinada a receber o cetro da civilização e da cultura, com a missão de orientar outros povos na nova era. Uma responsabilidade e tanto, hein? E assim a gente volta para o começo, mas agora com uma nova pergunta em mente. No meio dessa história cósmica gigantesca que abrange mundos e milênios, qual é, de fato, o nosso papel? A resposta, segundo essa filosofia, não está nas estrelas ou em profecias. Está dentro de cada um de nós, no trabalho diário e silencioso da reforma íntima.